bora para Brasília, abrindo o Bora Brasil desta quarta-feira, conversando com o Márcio Rocha. Márcio Rocha, que está aqui com a gente para falar sobre a expectativa da sabatina do advogado Cristiano Zanin, talvez na semana que vem. Pelo menos é o que disse o senador Jorge Cajuru, né, Márcio? Boa tarde para você. Exatamente, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa da confirmação da data definitiva, né, desse advogado Cristiano Zanin, que é o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Quem deve definir isso é o presidente da Comissão de do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, e que ele defina justamente, né, coloque na pauta da comissão o dia e a data dessa sabatina. A expectativa mesmo é que isso seja realizado aí na próxima quarta-feira, dia 14, mas a gente lembra que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o processo deve ser depois desse feriado de Corpus Christi, né, mas ainda não há uma definição, então pode ser essa semana, pode ser na semana que vem. A partir dessa semana a gente fica na expectativa dessa sabatina que deve ser realizada lá na CCJ. Lembrando que a edição extra do Diário Oficial da União na semana passada, e aí ele precisa ser sabatinado pelos senadores da CCJ, vai conversar, vai dar a opinião dele sobre diversos assuntos, tanto jurídicos, né, quanto comportamentais, por exemplo, questões sobre aborto, por exemplo, ele deve ser questionado sobre isso, e depois que ele for aprovado na CCJ, ele precisa ser aprovado também no plenário da Casa, e aí precisa ter a maioria absoluta dos votos de todos os senadores, ou seja, no mínimo 41 senadores precisam votar para que ele seja aprovado nessa sabatina, nessa votação da Casa. E lembrando, né, a Constituição determina que os ministros do Supremo além de ter... Tá bem ruim o contato aqui com o Márcio Rocha, direto de Brasília, mas acho que passou o recado. Quem disse ontem que o advogado Cristiano Zanin seria sabatinado no Senado na semana que vem foi o próprio senador Jorge Cajuru, que é líder do PSB no Senado. E aí a gente está atrás, na verdade, da confirmação dessa informação. Márcio voltou, sua ligação estava bem ruim, mas acho que passou o recado do comecinho. Beleza. Então, só para confirmar, então, o que eu estava falando quando a ligação caiu aqui, a Constituição determina que os ministros do Supremo devem ser brasileiros natos com mais de 35 e menos de 75 anos, além de ter notável saber jurídico e reputação ilibada. E a gente viu, né, a manifestação de alguns senadores em relação a essa sabatina. Por exemplo, o senador Eduardo Braga já afirmou que o clima, tanto dentro da CCJ quanto também no plenário do Senado, né, é pela aprovação. Mas a gente tem também a manifestação de alguns senadores da oposição. Por exemplo, o senador Eduardo Girão classificou essa indicação como um escárnio e já anunciou que vai votar contra a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, independente da pessoa que ele é, do saber jurídico que ele é, por causa das ligações que o presidente ele tem com o presidente Lula, né, que foi advogado do presidente durante aqueles processos da Operação Lava Jato. Então, pelo menos um voto a gente já tem contra essa indicação. Lembrando também que entre os futuros colegas, vamos dizer assim, né, os prováveis futuros colegas do Cristiano Zanin no Supremo, a indicação dele já foi bem recebida. A gente teve, inclusive, a manifestação do ministro Gilmar Mendes, aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, falando que não ficou surpreso com a indicação e que Cristiano Zanin já provou que tem capacidade para ocupar o posto e defendeu que não se deve indicar inimigos para a corte, né, como é o caso de Cristiano Zanin, que tem uma ligação muito forte com o presidente Lula, e que o importa mesmo é se o candidato tem ou não o chamado notório saber jurídico. A gente lembra também que Cristiano Zanin é a primeira indicação do presidente Lula para o Supremo, porque em outubro a ministra Rosa Weber, que inclusive é presidente da Corte atualmente, ela vai se aposentar, então abre mais uma vaga no plenário do Supremo e o presidente Lula, como está dentro da Constituição, né, vai indicar mais um nome para o Supremo Tribunal Federal. E aí, depois da indicação de Cristiano Zanin, começam as especulações para o próximo nome, mas isso é só lá para outubro, só lá para o final do ano que a gente vai ficar sabendo. Esse é um problema nosso para o segundo semestre, né, Márcio? Não é algo que a gente está pensando agora. Valeu, viu? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.